Oi, pessoal! Gênesis 1. A gente já ouviu essa história tantas vezes, né? Mas e se por um instante a gente deixasse de lado o debate sobre ciência e lesse esse capítulo como se fosse a primeiríssima página da biografia de alguém? Pois é, essa é a nossa proposta de hoje. Bora mergulhar nisso. A grande pergunta é: e se o foco principal aqui não for o como as coisas foram feitas, mas sim o quem fez? E se em vez de um manual científico, o que a gente tem em mãos é, na verdade, a grande apresentação do personagem principal da história? E é exatamente essa a sacada. Essa análise que vamos fazer encara Gênesis 1 não como um tratado de cosmologia, mas como um grande cartão de visitas de Deus. Então, o que esse cartão de visitas nos revela sobre ele? Primeiro ponto, e esse aqui talvez seja o que dá mais nó na cabeça da gente. O que existia antes do no princípio? A história já começa jogando na nossa cara um ser que simplesmente já era. Pensa só nisso por um segundo. Antes de existir o conceito de tempo, antes de um único átomo existir, ele já estava lá. Isso quer dizer que ele não faz parte do universo. Na verdade, o universo é que faz parte da história dele. Tem até um nome técnico para isso, um pouco difícil: aceidade. Mas, em bom português, significa que ele existe por si mesmo. Ele não precisa de nada nem de ninguém para ser quem ele é. Ele não precisava do universo nem de nós para se sentir completo. E aí que está o pulo do gato. Se ele não precisava, por que criar? E a diferença aqui é gigantesca. A criação não veio de uma carência, de uma solidão, de uma necessidade. Ela veio de uma vontade, de um desejo livre. Ele não precisava criar, ele quis criar. E isso muda tudo. Beleza, então. Vamos agora para a segunda característica que o texto revela: o jeito que ele cria. O método dele diz muito sobre a sua personalidade. O que é impressionante aqui é a simplicidade. Não tem esforço, não tem suor, não tem nenhuma ferramenta. É só a palavra dele. Uma ordem. E pronto, aconteceu instantaneamente. A palavra dele é a própria realidade. Isso mostra um poder absoluto, uma onipotência tranquila, que não precisa fazer força. O texto diz que o mundo, no começo, era sem forma e vazio. Imagina uma tela em branco, só que totalmente caótica, uma bela bagunça, digamos assim. E o que esse Deus faz quando se depara com o caos? Ele organiza, ele põe ordem na casa, separa uma coisa da outra, define o lugar de cada elemento. Esse processo metódico, passo a passo, mostra uma mente que não gosta de confusão. Ele é um Deus que pega o caos e transforma em um cosmos, em algo com lógica e estrutura. E tem mais. Depois de cada etapa dessa grande arrumação, o texto fica repetindo uma frase. E essa frase é uma das maiores pistas sobre o caráter do Criador. E Deus viu que era bom. Tá, mas o que isso quer dizer de verdade? É só tipo um selo de qualidade, um ok, serviço bem feito? A ideia aqui é que o buraco é bem mais embaixo. Sabe o que isso significa? Quando ele diz que algo é bom, ele está, na verdade, dizendo que aquilo reflete o próprio caráter dele, porque ele é o padrão definitivo do que é bom, do que é belo, do que é certo. A criação se torna, então, um espelho da perfeição dele. É uma ideia muito poderosa, né? Pensa na beleza de um pôr do sol, na complexidade de uma floresta, ou na imensidão do céu. Tudo isso seriam como pequenos spoilers, pequenas amostras de como é o caráter do artista por trás da obra. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças, porque nenhuma dessas características funciona sozinha. Elas estão todas interligadas, formando um todo perfeito. Então a gente tem a vontade que decide começar tudo, o poder que faz acontecer com uma só palavra, a sabedoria que organiza a bagunça e a bondade que é o padrão de qualidade de tudo. E tudo isso trabalhando junto, em harmonia, para preparar um lugar onde a vida pudesse existir. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: não é que Deus seja um pouquinho poderoso e um pouquinho bom. Ele é totalmente poderoso, totalmente sábio e totalmente bom. Tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, sem nenhuma contradição. E isso nos leva à grande conclusão dessa nossa análise. Afinal de contas, o que é Gênesis 1 em sua essência? No fim, Gênesis 1 é a autoapresentação de Deus. É o jeito dele dizer: oi, prazer, esse sou eu, antes de qualquer outra coisa acontecer na história. É como se cada verso fosse uma declaração. Eu sou eterno, eu existia antes de tudo. Eu sou todo-poderoso, o que eu falo acontece.
Eu sou bom, a minha natureza é a perfeição. E eu estou no controle, eu trago ordem onde há caos. É basicamente a declaração de identidade dele. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Quando olhamos para o mundo, o que a gente vê? Um monte de pedra e água que surgiu por acaso? Ou será que, com essa lente, a gente começa a ver um projeto cheio de intenção? Um reflexo de um Criador que é poderoso, sábio e bom? A resposta que a gente dá para essa pergunta muda tudo.